nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, eu quero pensar com você num texto que está em 2 Crônicas, no capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 1. E a palavra que nós vamos pensar nessa noite, nós vamos meditar, o nosso tema é atitudes em tempos de crise. E a Bíblia nos diz assim: depois disto, sucedeu que os moabitas e os amonitas, e com eles alguns dos meunitas, vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra. Vieram alguns homens dar notícia a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é Engedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor em todas as cidades de Judá, e todas as cidades de Judá vieram as pessoas para buscarem ao Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu, e não és tu que governas sobre todos os reinos das nações, e na tua mão há poder e força, de modo que não há quem possa te resistir. Aqui eu quero aplicar esta leitura, irmãos, aquilo que nós temos vivido nesses dias. Nós sabemos que o mundo passa por um tempo difícil. Eu entendo assim que esse texto, sendo uma história do Antigo Testamento, existem algumas coisas que não podem ser aplicadas à nossa realidade hoje, mas existem algumas verdades aqui no texto e no decorrer dessa história que nós vamos pensar neste momento, e você vai ver, em que nós podemos entender sobre aquilo que estamos vivendo, sobre aquilo que Deus está falando conosco nesses dias. E eu creio que a palavra de Deus, ela tem para nós, nesse momento de crise, ela tem para nós esperança, ela tem para nós, restauração. Eu creio que a cura do Senhor, a libertação da parte de Deus, elas estão ao nosso alcance por meio do poder e da palavra de Deus. Então, neste momento, irmãos, eu quero assim pensar com você, fazer uma leitura. Nós estamos na nossa nação, vou falar do Brasil, são tantas perguntas, são tantos questionamentos, tantas coisas, crises. Alguns falam sobre questão de pandemia, outros falam sobre a questão do desemprego que pode aumentar. São tantos medos. Eu vejo aqui na situação de Josafá, quando muitos inimigos se levantam, e agora as más notícias chegam até ele. Nós vivemos num tempo onde muitas vezes más notícias vêm até nós. As pessoas trazem más notícias, as pessoas falam, e toda hora parece que sai uma coisa ruim, está morrendo gente ali, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E o nosso coração, queridos, nós precisamos nesses dias cuidar do nosso coração, cuidar das nossas emoções, pedir ao Senhor que cuide das nossas emoções. É tanto que o texto da palavra do Senhor, chega a nos dizer que nós temos que lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Eu creio, irmãos, nessas promessas de Deus. Josafá, ele estava vivendo numa realidade, ele sabia, e é interessante, a gente trazendo para nós, é interessante que Josafá sabia da sua realidade. Ele sabia que o seu exército era pequeno, eles não podiam contra aquele povo, eles não podiam contra aquelas nações. Não foi apenas uma nação, foram muitas nações que se levantaram contra os filhos de Israel. Eles não podiam contra eles, e eles só tinham uma esperança, uma única esperança, que é confiar no Senhor. E a Bíblia diz que, no texto que nós lemos, que Josafá, ele teve medo. A primeira coisa que eu quero pensar com você neste momento é: não se desespere. No momento da crise, não se desespere, busque a Deus.
O verso 3, aqui lendo na versão da NVI, a palavra nos diz assim: Josafá, alarmado Josafá, decidiu consultar o Senhor e proclamar um jejum em todo o reino de Judá. Tem uma coisa que eu não falei na introdução, porque de repente a gente está falando esse nome, Josafá. Josafá era um rei, um dos reis de Judá, da nação de Israel, né, já dividida ali entre Israel e Judá, e ele era rei em Jerusalém, e agora ele precisava tomar decisões, mas no meio, sabe, daquela crise que veio sobre Josafá, o que ele fez? Ele proclama um jejum e ora a Deus. Ele vai buscar o Senhor em oração. Você sabe qual é a dificuldade de muitas pessoas nesses dias? É que elas pararam de orar. Elas pararam de orar. Elas pararam de buscar a Deus. Elas pararam de buscar a resposta que vem do Senhor para este tempo. Nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele tem a resposta. Nós falamos isso, não, o Senhor tem a resposta, fica parecendo até um chavão, né? Deus está no controle, Deus está no controle, queridos. Eu sei que todas essas coisas, tudo que está se passando, nada saiu do controle do Senhor. Então, ou você se dispõe a buscar, a orar a Deus. O texto diz que ele jejuou. Nós estamos num tempo que assim, nem jejuar as pessoas querem mais, porque para não baixar a imunidade. Então a gente ou jejua, ou nós vamos orar, ou nós vamos buscar a Deus, ou vamos viver em crise. Nós vamos ficar com medo, vai ficar todo mundo em casa, só olhando notícia ruim, coisa que vem na televisão, na internet, cada hora aparece um vídeo pior. O texto diz que no meio daquele desespero e todo aquele problema que eles enfrentavam, Josafá então ele busca o Senhor, ele se dispõe a buscar a Deus. Existe uma outra questão aqui, queridos, que nós temos que pensar também, é que Josafá, ele, no verso 7, olha só, o verso 7 diz assim: não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes da terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão. Olha só, na sua oração, Josafá, ele clama, ele se lembra da promessa de Deus a Abraão. É a segunda coisa que eu quero pensar com você neste momento. No meio da crise, lembre-se das promessas que Deus te fez. Lembre-se das promessas. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que nós temos que trazer à memória o que pode nos dar esperança. Nós temos que trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Não existe outro meio, irmãos, não existe outro meio, sabe? O texto diz que Josafá, ele fala assim: não és tu, nosso Deus, verso 7, que expulsaste os habitantes da terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão. Ele fala assim: olha, Senhor, a tua promessa foi feita a Abraão, que esta terra foi dada a ele. Ele se lembra da promessa. Josafá se lembra da promessa. Nós temos que nos lembrar, no momento de crise, das promessas que Deus nos deu. Queridos irmãos, entenda uma coisa: durante muito tempo, se você caminha com a gente aqui na comunidade, você vai se lembrar que muitas vezes nós falamos isso, parece até algo repetitivo. Existem coisas que nós sempre falamos: olha, tem intimidade com Deus, busque intimidade com Deus, busque intimidade com Deus, busque conhecer a vontade de Deus, entenda qual é o seu chamado, entenda qual é a vontade de Deus, o que Deus tem para você, qual é a vontade de Deus para você. O grande problema, batemos, sabe, a gente bate forte nessa questão de a pessoa apenas ter uma vida religiosa e não ter uma vida de intimidade, uma vida de comunhão, uma vida de entendimento da vontade de Deus. A gente sempre fala sobre isso, mas por quê, irmãos? Porque em momentos como esse, em momentos de crise, em momentos de dificuldade, o que nos sustenta são as promessas de Deus. Nós vamos nos lembrar daquilo que Ele nos falou, daquilo que Ele disse ao nosso respeito, de quantas vezes Ele chega para nós e diz: meu filho, o meu plano é esse, a minha vontade é essa.
Irmãos, quantas vezes eu posso me lembrar que o que me sustentou em momentos de angústia foram as promessas de Deus? Porque promessas sustentam, porque as promessas nos fazem olhar para o futuro. É claro que eu poderia correr o risco de cair num contexto onde todo mundo fala: tu vai receber promessa hoje. Não é disso que eu estou falando, porque promessas trazem, a promessa ela traz consigo um chamado, e é disso que eu estou falando. Quando eu entendo qual é a vontade de Deus para mim, eu começo a caminhar nesse entendimento, sabe, nesta direção. No meio da dificuldade, no momento de orar, Josafá ele clama e diz: Senhor, a tua promessa foi feita a Abraão. Como é que esse povo se levanta agora para tomar essa terra? Não é possível. Uma terceira coisa, o verso 14, né, seguindo a leitura, porque a Bíblia diz então, Josafá ele apregou um jejum em todo Israel. Todo mundo vai para a frente do templo, ele se prostra e começa a clamar a Deus. No meio daquele clamor, daquele clamor, eles começam a adorar. A Bíblia diz que os levitas levam harpas e instrumentos e começam a adorar a Deus. E no meio daquela adoração, o verso 14 diz: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matatias. É muita gente, né? Levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. O verso 15, ele disse: escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. No meio da crise, irmão, busque o Senhor, lembre-se das promessas, mas também escute os profetas. Eu sei, muitas vozes se levantam nesses dias, e é tanta gente falando, sabe? É tanta gente falando. E um fala: agora é Jesus voltando. Outro diz: agora é o Apocalipse se cumprindo. Outro diz: Deus que mandou a praga. Outro diz: não, ora contra a praga. Outro diz uma coisa, outro diz uma coisa. Não, existem pessoas que Deus colocou para direcionar a sua casa, direcionar a sua vida. Líderes, pastores, pessoas que estão perto de você. Eu vejo aqui, eu me lembro da nossa comunidade, ouça aquilo que as lideranças, que os nossos líderes estão falando, né? As ministrações que estão sendo feitas, as lives de Instagram, as ministrações no YouTube, os áudios que são liberados, as nossas conversas, palavras que têm sido liberadas em todo o tempo. O Senhor tem usado profeticamente o seu povo, tem usado pessoas para falar sempre que nós temos que confiar, nós temos que buscar um coração alinhado com os céus. Queridos, a palavra do Senhor nos diz no texto de Amós 3:7: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Eu creio que nesses dias o Senhor tem levantado profetas, pessoas que falam da parte de Deus. Eu confesso para você, os primeiros dias que começou a surgir tanta coisa aí no Brasil e no mundo, eu fiquei com medo. Então a gente fica com medo. Eu orei de noite, e teve um dia que eu orei ao Senhor e comecei a clamar, e Deus me mostrou, que realmente muitas vidas vão se perder. Eu não estou falando apenas do Brasil, não, estou falando em termos de mundo, porque são tantos planos para destruir a nossa nação e este mundo, mas o Senhor Deus, Ele ama pessoas, Ele ama as vidas, porque Deus, irmãos, a questão de Deus não é dinheiro, são vidas. Enquanto estão politizando doenças, estão fazendo isso, falando aquilo, um diz que um está certo, outro diz que outro está errado, Deus está preocupado com as vidas. E pessoas têm sido alcançadas. Você sabe o que acontece? O inimigo pode se levantar, ele pode querer destruir a nossa nação, ele pode querer destruir muitos reinos na terra, mas a palavra do Senhor tem sido proclamada, irmãos. Quinta-feira nós liberamos aqui o culto da quinta, né?
com muito, assim, nós tivemos muito trabalho para edição, né? Aquele negócio todo, teve que liberar na hora, tiveram alguns erros, a gente está aprendendo a mexer em tanto programa de edição ultimamente, aquele negócio faz parte, mas fizemos o possível para que isso alcançasse os irmãos. Eu observei, né, os views que tinham lá, e eu falei, bom, na nossa igreja quinta-feira a gente não tem esse tanto de gente toda vez assim, né? São menos pessoas. Eu creio que um dia nós teremos bem mais pessoas, mas falando da nossa realidade hoje, então a palavra ela alcançou mais pessoas, e não é assim apenas conosco. Muitos pastores, muitas pessoas têm falado, têm proclamado, e nesses dias, irmãos, sabe, nesses dias nós temos escutado homens e mulheres de Deus, e nós estamos aqui também profetizando. E qual é a nossa palavra? Creia no Senhor, entenda que Deus está no controle, entenda que Ele está agindo, clame aos céus, proclame a destruição e o fim da praga, a restauração da nação, em nome de Jesus. Não aceite palavras que todo dia vem gente dizendo vai morrer mais de 1 milhão de pessoas no Brasil, todo dia vem gente dizendo que o Brasil vai acabar. Eu sei que tem muitas pessoas querendo que o Brasil se acabe, sabe, meu irmão, mas nós queremos ouvir os céus, porque se Deus quiser, sabe, botar um fim em uma nação, Ele põe. Isso nós temos certeza. Mas não é isso que Ele tem falado. Então levante-se, ouça os profetas, escute aquilo que Deus tem falado. Deus usa um jovem que se levanta no meio da multidão e fala: parem de temer, não tema, porque esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Ouça o que eu estou falando nessa noite. Ouça o que estou falando agora. Esta batalha, esta luta não é nossa, é do Senhor. Temos que crer, temos que crer. Nós temos que crer naquilo que o Senhor está falando. Nós temos que crer, sabe, quando Ele tem levantado pessoas, porque se vem um momento de juízo, Deus vai lá e levanta profetas, Ele levanta pessoas que vão dizer assim: olha, é hora de se consertar. E este é um momento realmente, é momento de confessar pecados, é momento de clamar ao Senhor. Mas para isso uma voz profética tem que se levantar. Quarta coisa, permita que Deus lute nas suas guerras. Porque o nosso problema, sabe o que é, irmão? Muita gente fala assim: Deus me ajuda, Senhor, e tal, e a gente fala, mas no momento a gente, ou você ora e crê, ou você ora e crê que o Senhor está agindo, ou você vai viver assim. A palavra do Senhor nos diz, 2 Crônicas capítulo 20, verso 21, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens, né? Deus foi liberando palavras. O direcionamento de Deus para eles foi que eles fossem para o campo de batalha, mas adorando a Deus, porque o Senhor que ia dar a vitória. Isso foi o que aconteceu com Josafá. Então o verso 21 diz assim: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando. Isso aqui é loucura, meu irmão. Você já imagina o exército, todo mundo marchando, e na frente a galera do louvor adorando. Já pensou? O louvor, todo mundo adorando, né? Só teu nome é doce. Vai lá, Josafá. Todo mundo cantando, adorando, e a coisa acontecendo. E eles cantavam: deem graça ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. A Bíblia diz: quando começaram, verso 22, a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, Moabe, nos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Deixa eu te dizer uma coisa. Eles guerrearam contra o povo de Seir, depois começaram a lutar uns contra os outros. Você pode ler o texto depois, você vai entender bem a história. Deixa eu te dizer, queridos, olha só, nós não estamos falando para você viver de forma irresponsável. Josafá, ele
se mobilizou, ele fez tudo que estava a seu alcance, ele fez tudo que podia, foi à frente do exército. Ele não ficou longe daquilo ali, ele não ficou longe daquela realidade. Tudo que era para fazer, ele fez. Mas a questão, irmãos, é que nós temos que reconhecer, como Josafá, que existem batalhas que não temos como vencer. Existem coisas que, se não for pelo Senhor, nós não vamos conseguir. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos falando hoje sobre a situação que o Brasil vive, mas eu quero entrar em outras áreas da sua vida. Existem situações que, se não for pelo Senhor, você não vai conseguir vencer. Quantas pessoas que chegam até nós apresentam situações, apresentam tantas coisas, sabe, estão presas, precisam ser libertas, precisam de cura, precisam de transformação, problemas de casamento, é tanta coisa, tanta situação que vem. Vou te dizer uma coisa, meu querido, se não for pelo Senhor, você não vai conseguir vencer. Josafá sabia, porque em alguns casos, irmãos, nem lutar a gente consegue, só o Senhor. A situação dele aqui é que nem lutar Josafá conseguia. Ele sabia que era entrar naquele campo de batalha e morrer, porque era muita gente. Você está entendendo? Agora eu te pergunto, meu querido, Deus mudou? Ele não mudou, é o mesmo Deus que atuou na vida de Josafá, ele atua nas nossas vidas hoje. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que o Senhor tem poder para salvar, tem poder para curar, e Ele pode mudar a nossa vida e a nossa história. Eu creio no poder de Deus. E por último aqui, para a gente encerrar, o verso 27, sabe, depois a Bíblia diz que quando eles chegaram no vale, não tinha nenhum soldado, era só cadáver, todos tinham morrido. Vou dizer uma coisa para o Brasil: as pessoas olham para nós e dizem, vai dar tudo errado, vocês não vão conseguir, esta nação vai ser destruída, se o bicho não pegar, a economia acaba, tudo vai dar errado. As palavras que são proferidas contra nós são essas, mas nós temos que começar a profetizar o fim dessa praga e a redenção econômica dessa nação. É claro que, irmãos, nós não podemos chegar nesse ponto em que nós chegamos e sair da mesma forma. Em nome de Jesus, tome uma atitude agora, melhor dizendo, tome uma atitude agora, tome uma decisão agora. Você não pode sair desta crise da mesma forma como você chegou nela. Queridos, o verso 27 diz que depois que eles, um pouquinho antes aliás, quando eles chegaram lá, eles levaram 3 dias para pegar todos os despojos de guerra. O que são os despojos de guerra? Quando um exército vencia o outro, eles não eram como a gente, que o cara vai na internet e pede lá uma espada. Vou comprar uma espada de aço com ouro brilhante. O cara não pedia, o velho, no Mercado Livre. Já pensou o soldado com o outro lá? Velho, estou comprando isso aqui no Mercado Livre, estou comprando isso aqui sabe, nesse site aqui, ó. Não tinha isso. Eles mal tinham ferreiros para fazer as espadas deles. Era uma situação difícil que eles viviam. Então, quando o exército vencia o outro, eles pegavam equipamentos. Como aqueles exércitos, era um exército grande que vinha conquistando também outros lugares, eles tinham tesouros. Eles levaram 3 dias para tirar tudo e não conseguiram tirar tudo e levar para Israel. Aliás, levar para Judá, né, Jerusalém. E o verso 27, a palavra diz assim: sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo, ao som de liras, harpas e cornetas, e eles adoraram ao Senhor. Por último, eu quero te dizer uma coisa: você busca o Senhor, você vai escutar os profetas, você se lembra das promessas, você permite que Deus lute
as suas batalhas, mas você também tem que celebrar o seu milagre. O texto aqui de 2 Crônicas 20, verso 7, mais uma vez eu quero ler, diz assim: depois, sobre a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém, voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Aleluia, glória a Deus. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. Sabe o que acontece, irmãos? Na maioria das vezes as pessoas só sabem repetir coisas ruins e más notícias. Eles só sabem repetir más notícias, falar coisas ruins, coisas que não agradam o Senhor. E o nosso coração fica cheio de más notícias, mas Deus, Ele quer trazer para nós boas notícias. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Vamos ter um tempo de adoração, então vou pedir o Lucas aqui que tem esse momento conosco. Graças a Deus. Queridos, sabe o que acontece? Josafá, depois que ele vai lá e ele pega todos os despojos de guerra, a Bíblia diz que então são 3 dias para ele pegar tudo, e eles mal puderam terminar de levar, e eles entraram em Jerusalém adorando. Entenda que virá o dia de celebrar a sua vitória, sabe, celebrar o milagre de Deus. Nós temos que aprender isso, aprender a testemunhar os milagres do Senhor. Nós temos que aprender isso. Vamos adorar o Senhor e nós já vamos orar, encerrando este momento. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Aleluia. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Aleluia. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Escute uma coisa, meu querido, virá o dia, o tempo vem de celebrar o Teu milagre. E eu sei que muitas más notícias vêm sobre o Brasil e as pessoas nos subestimam. Aliás, elas podem até nos subestimar, aí nós não somos nada mesmo, mas ninguém pode subestimar o nosso Deus. E todos chegam para nós e dizem: eles não vão conseguir, vai ser pior do que tal lugar, vai morrer milhares, vai morrer tanta gente, vai acontecer isso, são tantas notícias ruins, vai se acabar, não vai dar certo, você não vai conseguir. Entenda, é hora de se voltar para o Senhor, é hora de clamar. E nós vamos orar neste momento. Eu quero orar por você, nós vamos orar pelo momento em que a nação vive, e nós vamos orar por você agora. Meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti,
clamamos pela nossa nação, clamamos pelos nossos líderes, sabe, aqueles que estão à frente da nossa nação, clamamos pelo nosso presidente, todos aqueles que precisam tomar decisões sérias neste momento, neste tempo de crise que o Brasil, o mundo vive. Pai, eu sei que nós não temos força, assim como Josafá, ele reconheceu que eles não tinham força, que eles não podiam, que eles não tinham, nem tinham condições de ir contra aquele exército. Nós reconhecemos que somos pequenos, que nós não temos força, que não está em nossa vitória, mas está no Senhor. O milagre está no Senhor, a redenção do nosso povo. Deus perdoa o nosso pecado, perdoa, sabe, Pai, por tanta corrupção, tanta maldade, tantos adultérios, tanta, meu Deus, impureza, tantos abortos, tanto pecado, tanta violência, tanta maldade no meio da tua igreja, do teu povo e desta nação. Meu Deus, em nome de Jesus, mas faz algo novo, faz cessar a praga. Meu Deus, restaura aquele que precisa ser restaurado e dá ânimo àquele que não tem vigor. Em nome de Jesus eu oro, que o teu Espírito Santo faça algo novo no nosso meio e que possamos testemunhar da grandeza do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá no Santo do Santo. Nós te adoramos no Santo do Santo, Deus. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Eu creio no teu mover, Senhor. Eu creio no teu mover. Eu creio na tua cura. Eu creio na tua restauração. Nós cremos em ti. Aleluia. Recebe esta palavra na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por este momento. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe a tua vida, tá? Fica na paz. Beijo no coração, que o Espírito de Deus continue falando a você neste tempo, tá? Que Deus te abençoe.